Você já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém revela demais de si em público? Quando compartilha suas dores, suas dúvidas, seus medos, esperando compreensão e empatia, mas recebe no fundo algo muito diferente? Maquiavel não escrevia para corações frágeis nem para ideais utópicos. Ele escrevia para a realidade. Aquela que se move nos bastidores do poder, onde cada palavra pode ser uma arma e cada emoção revelada, uma fraqueza explorável. E é por isso que, segundo sua lógica fria e afiada, mostrar fragilidade em público é como lançar sangue num mar cheio de tubarões. Talvez nem todos ataquem, mas os que têm intenção de atacar agora sabem exatamente onde morder. Vivemos em uma era onde a autenticidade é a moeda mais valorizada, ou pelo menos assim parece. Redes sociais, palestras motivacionais, influenciadores que abrem o coração. Diante de câmeras e multidões, tudo parece nos empurrar para o mesmo abismo. Seja vulnerável, seja sincero, seja transparente. Mas o que ninguém diz é que essa autenticidade, quando mal administrada, é como uma confissão sem defesa. Uma rendição pública que abre portas para julgamentos silenciosos e punições disfarçadas de conselhos. Maquiavel, se vivesse nesse tempo, teria um alerta claro. Toda vez que você compartilha algo íntimo sem estratégia, você está entregando armas ao inimigo, mesmo que ele sorria para você enquanto ouve. Essa ingenuidade de expor a alma em praça pública nasce da crença de que todos irão compreender, respeitar e acolher. Mas o mundo não funciona com base na sua expectativa emocional. Ele se move com base em interesses. E quando você revela suas fraquezas num ambiente onde não há confiança estabelecida, você não está apenas se abrindo, está sinalizando que pode ser desmontado. O predador social não morde à toa. Ele observa, ele escuta, ele registra. E quando você confessa, por exemplo, que está cansado, que está com medo, que se sente pequeno diante de um desafio, ele não ouve com empatia. Ele ouve com cálculo. Ele anota a hora exata em que você baixou a guarda. E guarda isso para usar no momento em que mais lhe custar. Imagine uma cena simples. Um profissional, diante de sua equipe, resolve abrir o coração e dizer que está emocionalmente sobrecarregado. Parece bonito, parece humano, mas o que acontece depois? Colegas começam a olhar com dúvida. Chefes reconsideram responsabilidades. Alguém, sempre tem alguém, começa a se posicionar de maneira sutil para ocupar o espaço que começa a parecer vago. Porque nesse jogo, o que você expõe pode ser lido como falha. E mesmo que você se recupere, a marca da dúvida já foi instalada. Maquiavel ensinaria que, em muitos casos, calar é mais sábio do que confessar. Frieza, aqui, não é ausência de sentimento. É proteção. É domínio interno. É o poder de sentir profundamente e, ainda assim, manter a superfície inabalável. É saber que nem todo colo oferecido é sincero, que nem todo abraço é abrigo. Há quem se aproxime apenas para cheirar sua dor e depois espalhar com sorrisos educados o perfume do seu declínio. Há uma razão pela qual grandes líderes, estrategistas e até figuras públicas aprendem cedo ou tarde a arte do silêncio seletivo. Eles entendem que vulnerabilidade não é fraqueza, mas que sua exposição, sim, pode ser. Ser vulnerável é humano. Mostrar essa vulnerabilidade em público, sem critério, é outro jogo. Um jogo perigoso, porque cada palavra de dor dita, diante de olhos que você não controla, é uma fresta aberta na sua muralha. E castelos com frestas demais não resistem a cercos longos. A grande armadilha do mundo moderno é confundir exposição com autenticidade. Ser autêntico não exige confissão. Ser verdadeiro não significa se desnudar diante do olhar coletivo. A autenticidade estratégica, aquela que Maquiavel aprovaria,
É saber até onde se mostrar, até onde se proteger, e quando o silêncio serve mais ao seu poder do que qualquer desabafo. Porque, no fundo, quem tem domínio sobre si mesmo não precisa da aprovação do mundo para validar sua dor. Ele sente, ele supera e só então escolhe o que compartilhar, se for útil, se for necessário, se for seguro. E é aqui que mora o centro da questão: segurança. Você não revela suas fraquezas para quem não pode protegê-las. Você não oferece seu coração a um público que não sabe carregá-lo. Cada vez que você se expõe, você está fazendo uma aposta. E às vezes, a mesa está cheia de jogadores que sorriem para você, mas torcem para que você perca. E perder nesse contexto não é fracassar de uma vez. É perder a autoridade, é perder influência, é permitir que os outros reescrevam sua imagem a partir do que você revelou. Há momentos em que o silêncio é um grito de força, em que o olhar firme diz mais do que 1000 palavras, em que a ausência de explicações gera mais respeito do que qualquer discurso emocionado. Porque, no fim das contas, ninguém teme quem se desmancha diante do público. Mas muitos hesitam diante de quem, mesmo ferido, se mantém de pé sem se justificar. E essa hesitação é uma forma de poder. Por isso, antes de abrir a boca para dividir uma dor, uma dúvida ou um medo em público, pergunte-se: isso fortalece minha posição ou apenas alivia momentaneamente meu peso interno? Estou falando porque confio ou porque quero atenção? Estou me revelando porque é estratégico ou porque não aguento mais segurar? Essas perguntas, mesmo duras, protegem mais do que qualquer abraço simbólico. Porque a verdade, maquiavelicamente dita, é que quem sabe manter sua dor em silêncio também sabe transformá-la em força sem precisar da plateia. E essa é a diferença entre quem sobrevive ao jogo e quem é devorado por ele. Há uma cena recorrente nas histórias de poder. Alguém, em um momento de coragem impulsiva ou indignação moral, resolve confrontar uma figura de autoridade diante de todos. A voz se ergue, os olhos se voltam, o ambiente se carrega de tensão. E por um instante, parece que um ato heróico aconteceu. Mas o que segue raramente é glória. O que vem depois, na maioria das vezes, é punição sutil, isolamento estratégico e uma queda lenta e silenciosa. Porque, no teatro do poder, não é o grito que define quem vence, mas a capacidade de agir sem acionar alarmes. Maquiavel teria dito: se precisar ferir um príncipe, que seja de forma que ele não possa se vingar. E confrontar uma autoridade em público é quase sempre dar o primeiro golpe sem garantir que ele será o último. O erro aqui não está na crítica em si, está na forma, no momento, no palco escolhido. Quando você expõe uma figura de poder diante de uma plateia, você a obriga a reagir. Não por justiça, mas por instinto de preservação. A autoridade, qualquer que seja ela, um chefe, um líder, um professor, um pai, tem como prioridade invisível manter o respeito. E respeito nesse contexto não é admiração, é controle. Quando alguém desafia esse controle em frente a outros, ainda que com argumentos justos, está quebrando a hierarquia simbólica. E isso raramente é perdoado. Mesmo que o confronto pareça civilizado, mesmo que a discussão seja racional, o simples fato de ter exposto uma liderança pode instalar nela o desejo silencioso de retaliação. E aqui está o ponto maquiavélico mais sutil. As autoridades raramente se vingam imediatamente. O que Maquiavel nos ensinaria é que os poderosos não se precipitam. Eles esperam, eles observam. Eles tecem vinganças silenciosas que não parecem vingança, mas decisões administrativas, ajustes de rota, reestruturações. O confronto direto, portanto, não apenas falha em corrigir o poder, ele também desperta um instinto que, muitas vezes, estava adormecido.
A autoridade atacada em público sente a necessidade de restabelecer o equilíbrio e o faz de maneira implacável. Embora camuflada de lógica, você pode ter razão. Seus argumentos podem ser legítimos, a sua revolta pode ser compreensível, mas, se colocados sob a luz pública contra uma figura que detém poder, a percepção geral mudará o jogo. Porque o público, que por um segundo parece apoiar a ousadia, na verdade teme o mesmo destino. Ninguém quer ser associado ao rebelde que caiu em desgraça. Por isso, ainda que recebam aplausos no momento, os que confrontam autoridades em público tendem a ser esquecidos depois. Não por covardia alheia, mas por autopreservação coletiva. As pessoas recuam, se afastam e fingem que não viram nada. E você, que gritou por justiça, acaba sozinho, taxado de difícil, de indisciplinado, de desnecessário. O poder para Maquiavel não se sustenta apenas com leis, mas com a aparência de ordem. E quem ameaça essa aparência em público, mesmo com boas intenções, torna-se um problema. Um problema que será resolvido, não com brigas abertas, mas com cortes silenciosos, a exclusão de reuniões, o congelamento de oportunidades, o distanciamento das alianças. E o pior, você não será lembrado como alguém que tentou mudar algo, mas como alguém que causou ruído. Porque no campo simbólico, quem enfrenta o poder sem estratégia não muda o sistema, apenas reforça os mecanismos de defesa dele. É por isso que o verdadeiro maquiavelismo não está em calar-se para sempre, mas em saber quando e como falar. Confrontar o poder deve ser um ato frio, calculado, executado nos bastidores, onde não há plateia para forçar reações públicas. O que precisa ser dito pode e deve ser dito, mas com inteligência. Maquiavel jamais recomendaria a submissão cega, mas sim a insurgência silenciosa. A guerra nesse jogo não é feita com gritos, mas com gestos. Não com escândalos, mas com infiltração. Aquele que deseja modificar o poder precisa aprender a conversar com ele primeiro, entendê-lo e só então miná-lo de dentro. Talvez você pense que isso é covardia, que se calar diante da injustiça é ser cúmplice. Mas o silêncio estratégico não é omissão, é posicionamento inteligente. Não se trata de engolir tudo, mas de saber o momento certo de agir. Porque o confronto feito da maneira errada não apenas falha. Ele fortalece o que você queria enfraquecer. E você se torna o exemplo do que não deve ser feito. Já o silêncio planejado, o movimento preciso e invisível, é o que faz a diferença no longo prazo. A rebelião que muda as coisas não é a que grita. É a que entra pelas frestas, se instala nas bases e implode o sistema por dentro. Por isso, antes de levantar a voz contra uma autoridade diante de outros, pergunte-se: o que quero alcançar com isso? Tenho garantias de que sairei mais forte? Estou me rebelando por estratégia ou por impulso? Estou atacando porque sei que vencerei, ou porque não aguento mais esperar? Essas perguntas são essenciais. Porque, no teatro do poder, os impulsivos são os primeiros a cair. E os estratégicos, mesmo calados, são os que vencem. Maquiavel sabia. Quem realmente deseja transformar o poder precisa aprender a caminhar entre sombras e não sobre palcos. Existe algo que, aos olhos do público, pode ser mais perigoso do que mostrar fraqueza: exibir vaidade. Ao contrário do que muitos pensam, o excesso de confiança não inspira admiração automática. Na verdade, ele frequentemente acende chamas silenciosas de antipatia, inveja e oposição. Maquiavel, com sua visão perspicaz sobre a natureza humana, compreendia que o ser humano, ao ver alguém brilhar demais diante dos outros, não apenas observa, ele compara. E ao se sentir inferiorizado por essa exibição, ele começa, ainda que inconscientemente, a desejar a queda daquele que ousou ofuscar os demais. A vaidade
quando exposta sem cautela, é como um espelho erguido ao mundo. Ela não mostra quem você é. Ela revela aos outros o que eles não têm. E é nesse reflexo que nascem os ataques, disfarçados de piadas, afastamentos sutis, comentários ácidos e sabotagens mascaradas de crítica construtiva. A vaidade é traiçoeira porque, à primeira vista, ela parece um reflexo do sucesso. Você compartilha suas conquistas, exibe seus feitos, destaca suas qualidades, acreditando estar apenas celebrando o próprio esforço. Mas o mundo não interpreta com tanta gentileza. Para quem te observa de longe, qualquer brilho excessivo vira ameaça. Quem aparece demais, mesmo sem querer, humilha em silêncio quem ainda não conseguiu chegar lá. É por isso que muitos preferem aquele que parece modesto, ainda que seja apenas uma máscara, do que o que se apresenta com confiança descompensada. A modéstia, ainda que estratégica, tranquiliza. A vaidade, ainda que sincera, incomoda. Porque no fim das contas, o que as pessoas querem não é ver você brilhar. Elas querem ver você como alguém acessível, parecendo próximo, talvez até levemente inseguro, porque assim se sentem menos expostas diante da própria estagnação. Maquiavel não condenaria o desejo de reconhecimento, mas certamente condenaria a ingenuidade de expor esse desejo em ambientes públicos. Para ele, o poder verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se impõe pelo silêncio, pelo respeito que se manifesta na ausência de dúvida. O vaidoso, ao contrário, precisa reafirmar o tempo todo quem é, o que tem, o que fez. E ao fazer isso, entrega-se mais do que imagina. Ao tentar impressionar, ele revela suas carências. Ao tentar se destacar, ele mostra onde está sua identidade frágil. E isso, para os atentos, é uma porta escancarada. É fácil manipular alguém que precisa ser admirado. Basta negar a admiração. É fácil dominar alguém que se alimenta de aplausos. Basta retirar o público. A vaidade é, portanto, uma prisão disfarçada de sucesso. Em ambientes competitivos como o mundo corporativo, a política ou até os círculos sociais mais sofisticados, a vaidade escancarada é percebida como sinal de ameaça. O indivíduo que fala demais sobre si, que celebra suas vitórias em voz alta, que se posiciona acima dos demais, mesmo que involuntariamente, logo começa a atrair resistência. Não porque seja mau, mas porque, aos olhos do grupo, ele rompe um pacto silencioso de equilíbrio. Ao se colocar em evidência constante, ele obriga os outros a se sentirem menos. E essa sensação de inferioridade nunca passa impune. Ela volta, ela se organiza, ela se vinga, não com ataques frontais, mas com sabotagens sutis, exclusões não explicadas, quedas silenciosas de reputação. O vaidoso, aos poucos, se vê isolado, não porque errou, mas porque acendeu um incômodo coletivo. Maquiavel sugeriria, como alternativa, a arte da modéstia estratégica. Não se trata de esconder suas vitórias, mas de aprender a celebrá-las com elegância. De saber que o momento de brilhar, quando for inevitável, deve ser envolto em simplicidade. O sábio maquiavélico sabe exatamente o que conquistou, mas não precisa dizer. Ele permite que os outros falem por ele. E mesmo quando falam, ele se mantém contido, quase como se não fosse grande coisa. Essa postura, além de desarmar invejosos, constrói uma imagem de alguém que é tão seguro de si que não precisa provar nada. E é aí que está o verdadeiro poder. Quando você já é, e os outros sabem, mas você não precisa lembrar ninguém disso. A vaidade pública é um vício perigoso. Ela seduz, ela encanta, ela parece gerar admiração. Mas na prática, ela só alimenta egos alheios feridos, que mais cedo ou mais tarde vão reagir.
O brilho que hoje atrai olhos pode amanhã atrair pedras. O elogio que hoje massageia o ego pode amanhã se transformar em arma de chantagem emocional. Por isso, o maquiavelismo sugere: seja forte, seja excelente, conquiste o que quiser, mas guarde o espetáculo para si. Deixe que os resultados falem. Deixe que os rumores cresçam. Deixe que as pessoas descubram por conta própria o quanto você é grande. Porque quando a grandeza é descoberta sem alarde, ela inspira. Quando é exibida sem limites, ela incomoda. E quem incomoda demais em público raramente permanece em pé por muito tempo. Há gestos que parecem corretos à primeira vista, mas escondem consequências devastadoras quando analisados sob o olhar frio da estratégia. Um deles é o hábito, muitas vezes travestido de sinceridade ou senso de justiça, de corrigir alguém em público. Seja em uma reunião de trabalho, em uma conversa social ou em um ambiente familiar. A exposição do erro alheio diante de testemunhas raramente cumpre sua função pedagógica. Na verdade, ela ativa algo muito mais profundo e silencioso: o ressentimento. Maquiavel compreendia bem a mecânica do orgulho humano. Ele sabia que os homens preferem ser amados do que temidos, mas quando não podem ser ambos, é mais seguro ser temido. E corrigir alguém em público, ainda que com razão, não produz nem amor nem temor, apenas constrangimento e, com ele, o desejo de revanche. O que acontece por trás do olhar de alguém que é corrigido diante dos outros não é apenas uma reação racional ao erro. É um sentimento de humilhação que se instala como uma semente. Você pode até imaginar que está ajudando, mostrando o caminho certo, corrigindo o rumo de uma fala, de um comportamento, de uma decisão. Mas o que o outro sente não é aprendizado, é exposição. E a exposição, como vimos anteriormente, é uma ferida que sangra por dentro. Ao ser corrigido publicamente, o indivíduo sente que perdeu o controle sobre sua imagem. E quando isso acontece, ele não pensa em aprender. Ele pensa em como se proteger da próxima vez, em como não confiar mais, em como, se puder, vai fazer com que você também seja desestabilizado em algum momento. Essa reação é ainda mais intensa quando a correção vem de alguém hierarquicamente próximo ou superior, porque nesse caso o gesto não é apenas uma exposição, é uma demonstração de poder, e quando o poder é exercido com descuido, ele fere. O maquiavelismo ensina que o poder deve ser usado de forma que mantenha o respeito, mas nunca ao custo da dignidade do outro. O governante que humilha seus súditos não apenas perde sua lealdade, ele os transforma em inimigos silenciosos. E o mesmo se aplica a qualquer pessoa que exerce influência. O professor que corrige o aluno em público com arrogância não educa, apenas impõe medo. O gestor que repreende um colaborador diante da equipe não fortalece a cultura da empresa, apenas planta o desconforto. O amigo que corrige outro em tom professoral, mesmo que com boa intenção, coloca um muro invisível entre eles, porque ninguém quer ser lembrado como aquele que errou, ainda menos como aquele que foi ridicularizado. A intenção, muitas vezes, é boa, mas Maquiavel jamais confiaria em intenções. Ele confiaria em resultados. E o resultado da correção, pública, na maioria das vezes, é a construção de uma resistência emocional contra quem corrigiu, mesmo que não se manifeste na hora, mesmo que venha coberta de sorrisos. O sentimento é armazenado, o orgulho ferido não grita, ele se recolhe, observa e espera. E quando houver uma chance de devolver a sensação de inferioridade, ele o fará. Pode ser com uma crítica velada, uma aliança rompida, uma omissão estratégica no momento em que você precisar. A vingança dos humilhados raramente é grandiosa, mas é quase sempre certeira. A melhor forma de corrigir, segundo a lógica maquiavélica, é aquela que preserva a imagem do outro enquanto realinha o comportamento.
E isso só é possível em ambientes controlados, em conversas privadas, com a escolha precisa das palavras e do tom. Corrigir não é sobre mostrar quem está certo. É sobre fazer com que o outro caminhe na direção correta, sem sentir que foi forçado a isso. A correção mais eficaz é aquela que parece ter partido da própria pessoa. É quando você planta uma dúvida, levanta uma hipótese e o outro, ao refletir, percebe que talvez haja um erro e muda sem ressentimento. Essa é a arte sutil da persuasão maquiavélica. Influenciar sem dominar, direcionar sem humilhar, conduzir sem se colocar acima. O que muitas pessoas não percebem é que o desejo de corrigir os outros em público, na maioria das vezes, é alimentado por vaidade disfarçada de autoridade. Corrigir o outro, especialmente na frente de terceiros, dá uma falsa sensação de superioridade. Faz o ego se inflar com a certeza de que eu estou certo e ele está errado. Mas essa superioridade é vazia, porque seu custo é a confiança. E sem confiança não há influência verdadeira. Maquiavel nos lembra que o poder é frágil quando sustentado apenas por aparência. A verdadeira força está em conquistar o respeito de forma contínua e não em destruí-lo com gestos impensados. Por isso, antes de corrigir alguém em público, mesmo que você esteja com a razão, mesmo que o erro seja evidente, mesmo que o impulso pareça incontrolável, pergunte-se: o que eu ganho com isso? Estou fazendo por justiça ou por orgulho? Quero ajudar ou apenas mostrar que sei mais? Essa autoanálise, por mais desconfortável que seja, é o que diferencia os impulsivos dos estrategistas. Os primeiros destroem relacionamentos e perdem aliados. Os segundos ampliam sua influência sem que ninguém perceba, e no fim, são eles que vencem o jogo silencioso do poder. Há uma tendência quase instintiva no ser humano de compartilhar seus planos. Como se o simples ato de falar sobre o futuro trouxesse mais concretude aos sonhos. A ideia de que contar o que se pretende fazer reforça o compromisso, inspira apoio e atrai oportunidades parece sensata, até nobre. Mas Maquiavel não escrevia para nobres de alma. Ele escrevia para os que queriam manter o poder e sobreviver no meio dos lobos. Sob essa ótica, contar planos e sonhos em público não é um gesto de esperança. É uma confissão que entrega mapas e chaves ao inimigo. Quando você revela o que pretende construir, você revela também o caminho. E onde há caminho, há sempre quem queira bloqueá-lo, desviá-lo ou tomá-lo de você. Ao abrir sua trajetória, antes da hora, você oferece ao mundo não apenas suas ideias, mas também seus pontos fracos. Você mostra o que valoriza, onde está investindo energia, o que teme, o que deseja. E com isso, entrega àqueles que te observam, e nem sempre te apoiam, as ferramentas exatas para sabotar seu avanço. É um paradoxo cruel. O sonho que você verbaliza com entusiasmo pode ser justamente aquilo que os outros vão usar contra você. Porque, ainda que você não perceba, muitos não suportam ver alguém se mover em direção à própria grandeza. O seu movimento os confronta. A sua ambição os lembra da estagnação deles, e a sua ousadia exposta os desafia em silêncio. E o que desafia precisa ser interrompido. Você pode acreditar que está cercado de pessoas boas. E talvez esteja, mas a bondade não garante neutralidade. Mesmo os bem-intencionados podem, sem querer, plantar dúvidas, lançar críticas sutis, ou até repassar suas ideias para terceiros. Maquiavel sabia que o poder nunca é sustentado pela confiança cega. O mundo é um campo onde alianças mudam, onde informações circulam, onde admiração se converte em inveja com surpreendente facilidade. E nessa instabilidade, quem fala demais sobre o que ainda não consolidou, coloca em risco o que nem começou a construir. Não porque seus planos são ruins, mas porque foram contados antes do tempo.
Existe também uma armadilha emocional envolvida nesse comportamento. Falar sobre os próprios planos gera no cérebro uma sensação ilusória de realização. É como se, ao descrever com detalhes o que se vai fazer, parte da emoção da conquista já fosse vivida. E com isso, a energia necessária para agir, de fato, é parcialmente dissipada na fala. A exposição do sonho, quando feita sem estratégia, muitas vezes substitui a ação. Você ganha os aplausos antecipados, os elogios pelo projeto ainda em teoria, mas perde o ímpeto de executá-lo com a urgência e o foco necessários. E pior, ao tornar público um plano, você cria uma pressão social que pode se transformar em vergonha futura, caso não consiga cumpri-lo. Agora, além de realizar o que se propôs, você precisa lidar com a expectativa dos outros e com a eventual decepção deles. Maquiavel valorizava a ação concreta, os resultados sólidos, as estratégias que se revelavam apenas no momento certo. Para ele, o silêncio era uma ferramenta de construção. O verdadeiro estrategista é aquele que trabalha em silêncio, que desenvolve suas ideias longe dos olhos ansiosos dos outros, que só revela o plano quando este já se tornou irreversível. Ao manter os sonhos em segredo, você os protege da interferência externa e da corrosão emocional da antecipação. Você caminha mais leve, sem precisar se justificar, sem precisar se defender, sem precisar carregar o peso da opinião alheia sobre algo que ainda está germinando. E mais, ao não contar seus planos, você mantém o controle narrativo. Ninguém pode sabotar o que não conhece. Ninguém pode criticar o que não vê. Ninguém pode roubar o que ainda está no campo da intenção silenciosa. Quando finalmente o mundo perceber o que você está construindo, será tarde demais para impedir. Porque você não anunciou, você agiu. E nesse gesto há uma força inabalável. O mundo respeita menos os que falam e mais os que entregam. E quanto mais inesperada for a entrega, maior o impacto. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é construção invisível. E aqui mora uma das mais refinadas lições maquiavélicas. O mistério é poder. Ser previsível é uma fraqueza. Mostrar-se por inteiro é perder o domínio da própria imagem. Quando você é um enigma, ninguém sabe exatamente como te atingir. Ninguém sabe o que esperar, o que temer, o que confrontar. E isso gera respeito, hesitação, até reverência. Já o que é exposto demais, comentado demais, planejado demais em voz alta, perde valor. Torna-se comum. Torna-se vulnerável. Por isso, o verdadeiro poder está em se mover como quem não se move. Em construir, como quem observa. Em crescer como quem permanece imóvel. Antes de contar seus planos, mesmo àqueles que parecem confiáveis, mesmo àqueles que te pedem detalhes com interesse genuíno, pergunte-se: por que estou falando sobre isso agora? Qual é a necessidade real de compartilhar? Isso fortalecerá meu plano ou apenas aliviará minha ansiedade? Estou buscando conselhos ou tentando convencer os outros, ou a mim mesmo, de que estou no caminho certo? Essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, são o que separa o impulsivo do estrategista. O primeiro precisa ser ouvido, o segundo precisa apenas agir. E quando age, os resultados falam tão alto que não é mais necessário explicar. Maquiavel sabia: os maiores impérios não são anunciados, eles são construídos em silêncio e revelados no auge. Porque só assim o mundo respeita. E quando necessário, teme. Nada revela mais sobre alguém do que seus inimigos. E ainda mais revelador do que quem se odeia é como esse ódio é expresso. Quando alguém demonstra ressentimento em público, quando deixa transparecer raiva, rancor, indignação pessoal ou ataques emocionais contra terceiros, não está apenas se posicionando, está se expondo.
E muitas vezes está entregando nas mãos do outro exatamente o que ele precisa para manipular, atacar ou se proteger. Maquiavel não via no ódio uma emoção inofensiva. Ele entendia que o ódio, quando demonstrado sem estratégia, enfraquece mais o que sente do que aquele contra quem se volta. Porque o ódio não é só emoção, ele é uma confissão. Ao odiar, você mostra a quem você teme. Você mostra o que te abala. Você mostra o quanto alguém tem poder sobre suas emoções. E isso, no teatro do poder, é mais perigoso do que qualquer ofensa. Demonstrar ódio é entregar o próprio eixo emocional. É permitir que os outros saibam exatamente quais botões apertar para te desestabilizar. É como acender uma luz vermelha no próprio peito e gritar: aqui está meu ponto fraco. E o problema não está apenas no alvo. O problema está na plateia. As pessoas observam, as pessoas julgam, as pessoas escolhem em quem confiar, em quem se alinhar, com base em como você lida com seus conflitos. E quando você se deixa dominar pela raiva, por mais legítima que seja, você perde a autoridade moral sobre a situação. Você deixa de ser um líder, um guia, um ponto de equilíbrio. E se torna apenas mais um envolvido em brigas que enfraquecem a todos. Maquiavel via no controle emocional uma das virtudes mais elevadas do verdadeiro estrategista. Não porque emoções devam ser negadas, mas porque emoções, quando não controladas, se tornam armas contra o próprio dono. O que você diz no calor do ressentimento, o que você posta em meio à indignação, o que você revela quando está magoado, muitas vezes escapa da sua boca como uma liberação necessária, mas é recebido pelo mundo como fraqueza, descontrole ou até obsessão. E pior, a maioria das pessoas que assiste esse espetáculo de fúria silenciosamente se afasta. Ninguém confia em quem se deixa consumir pelo ressentimento, porque se hoje você ataca um, amanhã poderá atacar qualquer um. O ódio em público pinta sua imagem com tons que nem sempre você conseguirá apagar depois. Existe uma força muito maior no silêncio de quem foi ferido do que no grito de quem busca justiça. A ausência de reação visível, a frieza calculada, o distanciamento elegante diante de ataques e traições são muitas vezes interpretados não como fraqueza, mas como uma demonstração de força interior. O verdadeiro poder não se manifesta em quem explode, mas em quem observa, não em quem reage, mas em quem administra. E administrar emoções, principalmente em público, é uma habilidade maquiavélica essencial. Não se trata de fingir que nada atinge, mas de não permitir que o mundo saiba o quanto atingiu. Porque no jogo da influência, quem mantém o controle emocional detém o trono invisível. Além disso, o ódio público frequentemente gera um efeito contrário ao esperado. Em vez de enfraquecer o alvo, ele o fortalece. Em vez de alertar os outros, cria uma curiosidade mórbida, um impulso de proteger o atacado, como se ele fosse vítima. E você, movido por um sentimento genuíno de indignação, acaba sendo visto como aquele que perdeu a compostura. Isso é ainda mais grave quando o alvo do seu ressentimento sabe usar a imagem com inteligência. Ele se vitimiza. Ele se posiciona como alguém injustamente perseguido. E enquanto você se desgasta tentando provar sua razão, ele cresce na percepção dos demais como alguém tranquilo, racional, injustiçado. O tiro volta e acerta com precisão. O maquiavelismo recomenda a via oposta, o desprezo silencioso. Ignorar, retirar importância, afastar-se com dignidade. Quando você para de falar de alguém, para de atacá-lo, para de envolvê-lo em suas narrativas, você o desidrata. Você o deixa insignificante e não há golpe mais eficaz do que a indiferença estratégica, porque ela não apenas enfraquece o inimigo, ela eleva sua imagem. Você se torna alguém que, mesmo diante da provocação, mantém o foco.
Mesmo diante da traição, segue construindo. Mesmo diante da raiva, permanece em paz. E essa paz assusta, porque é difícil enfrentar alguém que não se deixa afetar. Antes de demonstrar ódio ou ressentimento em público, por mais justo que pareça, por mais urgência que você sinta, pergunte-se: a quem isso beneficia? Estou realmente lutando por algo, ou estou tentando aliviar minha dor expondo o outro? Isso fortalece minha posição ou só revela o quanto ele ainda me afeta? Estou usando minhas palavras como ferramentas de transformação ou como armas de vingança emocional? Essas perguntas feitas no silêncio do autoexame evitam cicatrizes desnecessárias na sua imagem, porque o mundo pode até se esquecer do que foi dito, mas dificilmente esquece como você reagiu. E nesse jogo, a reação é muitas vezes o único termômetro do seu verdadeiro poder. Maquiavel sabia que o verdadeiro estrategista não se contamina pelo ódio. Ele sente sim como qualquer ser humano, mas ele escolhe o que fazer com esse sentimento. Ele não grita, ele não acusa, ele não se justifica. Ele observa, ele se recolhe, e quando age, é com precisão, no tempo certo, sem precisar se explicar para ninguém. Porque no final, quem expressa ódio perde tempo. Quem administra o ressentimento em silêncio ganha terreno. Poucas coisas minam tanto a autoridade de uma pessoa quanto o hábito de se justificar em excesso. À primeira vista, parece uma atitude humilde, até sensata. Afinal, justificar-se é explicar, e explicar-se é supostamente uma forma de manter o entendimento claro e transparente. Mas Maquiavel, mestre em perceber as engrenagens invisíveis do poder, entenderia essa dinâmica por um ângulo muito mais afiado. Justificar-se demais, sobretudo quando não foi exigido, é uma espécie de confissão disfarçada. É como admitir, sem perceber, que você tem algo a provar, algo a esconder ou algo a temer. E isso, no campo das relações humanas, é um convite aberto para que os outros duvidem da sua firmeza, da sua estabilidade ou até da sua inocência. Quem sente a necessidade constante de se explicar diante de tudo e todos, mesmo sem ter sido acusado, revela uma inquietação interna que pode ser interpretada de várias formas, nenhuma delas poderosa. Para alguns, essa pessoa soa insegura, para outros, culpada, e para os estrategistas mais atentos, ela parece instável, emocionalmente dependente da validação alheia. O problema não está na explicação em si, mas no impulso. Quando você se antecipa para justificar cada ação, cada opinião, cada escolha, transmite a sensação de que está esperando ser atacado. Ou pior, de que está tentando evitar uma acusação que sequer foi feita. E muitas vezes, ao se justificar, você oferece mais informações do que deveria. Expõe fraquezas, contradições, hesitações. E abre margem para julgamentos que talvez nunca tivessem surgido se você tivesse apenas mantido o silêncio. Maquiavel não era um homem que perderia tempo explicando-se para quem não importa. Para ele, o foco está em agir com firmeza e não em agradar a todos com justificativas. Porque o poder, na essência, é mais respeitado quando parece certo, não quando precisa ser defendido palavra por palavra. As figuras realmente influentes falam pouco e se explicam menos ainda. Elas agem, e quando questionadas, apenas reafirmam sua posição com tranquilidade, sem longas defesas, sem argumentos demais. Porque quanto mais você explica, mais abre brechas para interpretações. A tentativa de convencer muitas vezes se transforma, paradoxalmente, em confissão involuntária. Aquele que se justifica demais passa a parecer alguém tentando convencer os outros e a si mesmo. Esse hábito, além de enfraquecer sua imagem, também rouba seu tempo e sua energia. Em vez de focar na execução, na construção de resultados,
Na consistência silenciosa das ações, você se perde em discursos, tentando costurar aceitação em olhos que muitas vezes já decidiram não ver você com imparcialidade. E o mais cruel: quem te julga injustamente continuará te julgando mesmo depois da explicação. E quem já te respeita não precisa de justificativa alguma. O ato de se explicar demais é, portanto, uma tentativa inútil de controlar uma percepção que já está viciada. E nesse esforço, você apenas reforça a imagem que desejava apagar. Maquiavel recomendaria como antídoto a serenidade assertiva. Quando confrontado, diga apenas o necessário. Quando criticado, escolha entre responder com fatos ou silenciar com elegância. Quando pressionado por opiniões contrárias, mantenha a postura. A verdade, no longo prazo, sempre se sustenta pelos próprios resultados, e não pelas explicações que se dão no meio do caminho. O poder silencioso de quem não se justifica desnecessariamente está em seu autocontrole, em sua clareza interior, em sua habilidade de não precisar convencer ninguém. Porque convencer, na maioria dos casos, é tarefa de quem ainda não provou. E provar para o maquiavélico é questão de tempo, não de discurso. O perigo da justificativa também está no padrão que ela estabelece. Quando você acostuma os outros a ouvir suas explicações, você ensina que cada decisão sua está aberta à validação pública. E isso é um erro fatal para quem quer manter influência. Toda vez que você se explica, você abre precedente. Você educa o ambiente a cobrar explicações. E aos poucos, deixa de ser visto como alguém que toma decisões, para se tornar alguém que precisa pedir permissão para cada passo. E o mais sutil: os outros começam a se achar no direito de te questionar, de te pressionar, de te interrogar. Porque você, sem perceber, autorizou esse comportamento ao justificar-se além da conta. Antes de começar a explicar demais, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? Estou tentando esclarecer ou estou com medo do julgamento? Estou reafirmando uma escolha ou tentando remendar uma insegurança? Estou protegendo minha imagem ou sabotando meu próprio silêncio? Essas perguntas, quando feitas com honestidade, revelam o verdadeiro motivo por trás da fala excessiva. E quase sempre, o motivo não é força, é medo, não é autoridade, é fragilidade. E fragilidade no campo do poder é sempre algo que deve ser tratado com discrição. Maquiavel não sugeria frieza gratuita, mas sim o equilíbrio cirúrgico entre presença e reserva, entre clareza e mistério, entre firmeza e diplomacia. Justificar-se demais é mostrar as cartas quando ninguém pediu. É abrir o jogo quando ninguém ameaçou. E é assim que muitos perdem poder antes mesmo de tê-lo consolidado. Por isso, fale apenas o necessário. Explique apenas quando for útil. E lembre-se, o silêncio, quando bem posicionado, vale mais do que 1000 justificativas. Porque no fim, o mundo respeita quem não precisa se defender para permanecer de pé. Há uma presença silenciosa que impõe mais respeito do que qualquer fala ensaiada. Uma figura que, mesmo sem se pronunciar com frequência, domina os espaços, influencia decisões e instiga a atenção dos outros apenas pelo que não revela. Esse é o poder do enigma. Maquiavel, com sua visão desiludida, porém lúcida sobre a natureza humana, entenderia que, em um mundo onde todos tentam se mostrar o tempo todo, aquele que permanece parcialmente oculto conquista um tipo raro de autoridade. Porque o mistério, quando bem administrado, se transforma em escudo, em magnetismo e em domínio. E essa arte de não se expor completamente é uma das mais sofisticadas formas de manter-se inalcançável, imprevisível e, portanto, seguro.
A tendência moderna é a de escancarar tudo. Mostrar-se parece ser sinônimo de autenticidade. Revelar pensamentos, sentimentos, rotinas, dores, opiniões, planos e bastidores virou hábito, quase compulsão. E nesse excesso de exposição, a individualidade se dilui. Quanto mais as pessoas se mostram, mais previsíveis se tornam. E previsibilidade é terreno fértil para manipulação. Quando os outros sabem exatamente como você pensa, como você reage, o que você quer e o que teme, eles sabem também como te conduzir, como te pressionar, como te controlar. Ser transparente demais, ao contrário do que parece, não é prova de confiança. É uma abertura desnecessária ao domínio alheio. Maquiavel valorizaria o enigmático não como um jogo de ego, mas como uma tática de sobrevivência. Manter camadas invisíveis, preservar zonas de silêncio, nunca se revelar por completo. Tudo isso são estratégias que garantem autonomia, porque quem não se entrega por inteiro também não pode ser desmontado. O enigma não é sobre mentir, nem sobre esconder tudo, é sobre saber dosar, saber o que mostrar, quando mostrar e, principalmente, o que manter guardado como uma reserva de poder. Toda vez que você mantém algo em sigilo, você cria uma margem de proteção. Um espaço interno onde ninguém mais pode entrar. E é justamente nesse espaço que você desenvolve sua força mais verdadeira. Permanecer enigmático não significa ser distante, frio ou inacessível. Significa apenas que você aprendeu a escolher o que merece visibilidade e o que deve permanecer em sombra estratégica. Significa que você entendeu que sua imagem é um ativo valioso demais para ser entregue ao acaso. Quando todos acreditam que te conhecem completamente, eles param de te respeitar como possibilidade. Você se torna um objeto mapeado, sem surpresa, sem tensão, sem força. Mas quando há lacunas no que você mostra, quando há silêncio no meio do que você compartilha, as pessoas são obrigadas a imaginar. E a imaginação sempre exagera. O mistério, nesse sentido, é uma forma de amplificação. O que não se vê completamente ganha proporções maiores do que aquilo que é mostrado por inteiro. O enigmático instiga, desperta curiosidade, mantém os outros em alerta, porque ninguém sabe ao certo o que esperar dele. E essa incerteza gera cautela. Você não ataca com tanta ousadia alguém que você não consegue decifrar. Você não tenta manipular com tanta facilidade alguém que parece estar sempre um passo à frente. Essa é a diferença entre os que se revelam demais e os que se preservam. Os primeiros estão sempre explicando, justificando, revelando, reagindo. Os segundos observam, escutam, agem de forma precisa e silenciosa. Um está exposto ao vento, o outro protegido pela neblina. Em termos maquiavélicos, a arte de permanecer enigmático é a arte de controlar a própria narrativa sem precisar falar demais. É dominar a percepção que os outros têm de você sem se tornar escravo dela. É permitir que sua presença diga mais do que suas palavras e que suas atitudes, cuidadosamente escolhidas, substituam a necessidade de declarações. Porque, no fundo, quem age com mistério impõe uma hierarquia invisível. Ele se posiciona acima do ruído. Ele não precisa disputar atenção. Ele não precisa se explicar. E por isso mesmo é respeitado. Manter esse enigma exige disciplina. É fácil ceder à tentação de se mostrar, de se defender, de se colocar no centro. Mas o verdadeiro poder está em resistir, em deixar que os outros pensem o que quiserem e ainda assim manter o controle, em permitir que subestimem e surpreender com resultados, em fingir que recua e avançar na hora certa, em parecer distraído enquanto observa tudo. O enigmático não é passivo, ele é paciente.
E a paciência, nesse jogo, é uma forma superior de estratégia. Antes de se expor, de contar, de revelar, de se abrir completamente diante dos outros, pergunte-se: isso fortalece ou enfraquece minha posição? Estou alimentando minha imagem ou entregando minhas defesas? Isso me torna mais admirado ou mais vulnerável? As respostas a essas perguntas definem se você será lembrado como mais um entre muitos, ou como alguém que, mesmo em silêncio, marcou presença. Porque no final, o que mantém o respeito dos outros não é o excesso de palavras. É o peso do mistério que permanece mesmo depois do fim da conversa. Maquiavel não teria dúvidas. Aquele que deseja permanecer no jogo do poder por tempo suficiente deve aprender a não se mostrar por inteiro. Porque no fim, quem permanece enigmático, permanece no controle.